não sei quem é, não. Mas vamos lá. Hã? E ó, nós vamos apagar um pouquinho aqui. Isso. Você sabe quem é? Não? Tá bom, então. E é o YouTube. Pra quem não sabe, o YouTube é um aplicativo para você assistir as coisas. Você pode assistir jogos, tudo, se você quiser. Se você precisa qualquer coisa, ele vai... gente, ele vai fazer isso mesmo, né? E tchau, né? Tchau, galera. É o fim do vídeo. Esse vídeo foi bem rápido, né? Adeus, tchau. Agora vou postar vídeo na vida real, né? Porque vou parar um pouquinho, tchau.